Dentro de uma lanchonete quente e movimentada, uma jovem negra levantou-se para proteger um membro solitário dos Hells Angels contra dois policiais. Suas ações fizeram com que toda a cidade se voltasse contra ela, mas o que aconteceu a seguir deixaria todos em lágrimas. Antes de mergulharmos nesta história, diga-nos de onde está a assistir. Adoraríamos saber a sua opinião. As mãos de Naomi Carter estavam vermelhas e ásperas enquanto esfregava o balcão gasto do Carter's Diner pela terceira vez naquela manhã. A correria do café da manhã, se é que se pode chamar de correria 4 fazendeiros cansados e 2 caminhoneiros, havia acabado e o velho restaurante ficou silencioso novamente, exceto pelo barulho preguiçoso do ventilador no teto lutando contra o ar pesado do verão. Naomi olhou para a velha caixa registradora, contando mentalmente as poucas notas dentro dela. O estômago dela se contraía mais a cada clique. Não era o suficiente não para a conta de luz atrasada enfiada dentro da bolsa, aquela com um carimbo em tinta vermelha raivosa, nem para os custos intermináveis dos medicamentos para o tratamento do pai. Só mais alguns meses, ela sussurrou, baixo, empurrando um cacho de cabelo atrás da orelha e repetindo a mesma promessa vazia a qual se agarrava desde o dia em que empacotou a sua vida numa caixa e deixou Atlanta para a lenta decadência de Willow Creek. Fora da rua principal, tudo estava deserto, o tipo de quietude que falava de empregos perdidos e esperanças guardadas. Naomi podia sentir o peso de cada vitrine fechada como uma pedra no peito. Primeiro, a fábrica fechou, depois. A loja de ferragens e agora o restaurante Carter's, o legado da sua família, estava a sangrar. Pouco a pouco, enquanto ela lutava para mantê-la viva. O sino sobre a porta tilintou com aquele som familiar que o pai dela tinha amado antes do derrame lhe tirar a voz e metade do corpo. Naomi virou-se, com o pano ainda na mão, e a visão a paralisou no meio do passo. Um homem preenchia a porta, alto e largo, com o corpo envolto em couro preto empoeirado que já tinha visto dias melhores. A barba era espessa, grisalha e rebelde, e a tatuagem que serpenteava pelos braços contava histórias que Naomi nem conseguia imaginar, mas foi o emblema na jaqueta dele que deixou o ambiente tenso. A figura sombria do ceifador segurando uma foice, o símbolo inconfundível dos Hells Angels. Os poucos clientes que restavam ficaram paralisados. A senhora Worthington, sentada perto da janela com as palavras cruzadas nas mãos, apertou o colar de pérolas com um pequeno suspiro. Joe Larkin, um fazendeiro que Naomi conhecia desde a infância, moveu-se inquieto, baixando a caneca de café, com um barulho seco. Até o rádio chiou com estática por um segundo, como se o restaurante estivesse prendendo a respiração. O motociclista dirigiu-se ao balcão, as botas batendo no chão de linóleo, o som lento e pesado, como tambores de guerra. Ele escolheu o banco mais distante de todos, os ombros largos ligeiramente curvados, como se tentasse se tornar menor, invisível. As palavras do pai de Naomi voltaram à sua mente num sussurro. O dinheiro de todos gira da mesma forma no Carter's. Ainda assim, o coração batia forte contra as costelas enquanto ela enxugava as palmas das mãos no avental, pegava num menu de plástico embaçado e enchia um copo de água. Bem-vindo ao Carter's, disse ela, forçando a voz no mesmo ritmo tranquilo que oferecia a todos os clientes, mesmo com atenção a percorrer-lhe a pele. O especial de hoje é bife frito com um puré de batata feito esta manhã. O motociclista olhou para ela e Naomi prendeu a respiração. Os olhos dele, azuis pálidos com uma borda vermelha, como se não dormisse há dias, pareciam destoar das linhas duras do rosto. Não eram os olhos de um homem à procura de briga, eram os olhos de um homem a perder uma. Café, disse ele, com a voz baixa e áspera, como cascalho, mas havia também uma suavidade ali, negra. O mais rápido da cozinha, por favor. Estou na estrada desde antes do sol nascer. Enquanto servia o café da cafeteira surrada, Naomi reparou nas mãos dele, grandes, calejadas, ásperas, mas tremendo ligeiramente quando ele pegou na caneca. Pulseira de hospital apareceu por baixo da manga. O peito dela apertou-se. Ela já tinha visto aquele olhar muitas vezes nas rondas na ala de cancro. Alguém a agarrar-se a um fio. Ainda tem uma longa viagem pela frente? Perguntou ela casualmente, colocando a chávena à frente dele. Ele acenou lentamente com a cabeça, voltando para Willow Creek Medical. A minha filha, disse ele, com a voz grossa de exaustão. As palavras quebraram-se, partindo-se como gelo sob pressão. Ele
Baixou o olhar para o café preto que rodopiava na chávena. Naomi engoliu o nó que se formava na garganta. Não perguntou. Mais nada, apenas sorriu gentilmente e disse: torradas e ovos a caminho, 6 minutos no máximo. Ao virar-se para pedir o pedido na cozinha, Naomi percebeu os passos na escada do outro lado da sala, desconfiada, desaprovadora, com medo. Ela sabia exatamente quanto isso lhe iria custar, mas também sabia o que era certo. E Naomi Carter nunca foi do tipo de recuar quando se trata de fazer o que é certo. A campainha acima da porta tocou novamente, mais aguda desta vez, cortando o murmúrio das conversas como uma lâmina. Naomi não. Precisou se virar para saber quem acabara de entrar. Ela sentiu no ar que de repente ficou tenso, na maneira como a senhora Worthington se curvou ainda mais sobre o café, no barulho da cadeira de Joe Larkin ao se mexer desconfortavelmente. O agente Dean, Harper e a delegada Laura Miles entraram na lanchonete de Carter, ambos em uniforme completo, com os distintivos brilhando à luz do sol, que entrava pelas janelas empoeiradas. Dean caminhou com arrogância em direção ao balcão, com a arrogância despreocupada de um homem que conhecia a cidade, e se inclinou, batendo as botas em um ritmo irregular no chão de azulejos. Seus olhos se fixaram imediatamente no motociclista curvado sobre o café, e Naomi viu o sorriso lento e feio que se espalhou pelo rosto dele. Bem, disse Dean, em voz alta o suficiente para ser ouvido em toda a sala. Não vejo gente da sua laia em Willow Creek com frequência. O motociclista não ergueu os olhos, tomou um gole do café, firmando as mãos. Naomi apertou a borda do balcão, sentindo um rubor subir as bochechas. Só pegando um. Café, agente? Disse o homem calmamente, com voz áspera, mas respeitosa. Laura. Ficou um passo atrás de Dean, com a postura rígida, os olhos a olhar desconfortavelmente. Entre Naomi e o motociclista. Dean encostou o cotovelo no balcão, invadindo deliberadamente o espaço. Talvez devêssemos verificar a identidade dele, Naomi, para ter a certeza de que não é um dos ceifadores sobre os quais recebemos boletins. O coração de Naomi batia forte. O homem não tinha feito nada, mas Dean já estava a circular como um abutre. A mão do motociclista. Moveu-se lentamente, com cuidado, indo até o bolso da jaqueta, mas a mão de Dean caiu, instintivamente para o coldre na cintura. Naomi deu um passo à frente, sua voz mais aguda do que pretendia. Ele é um cliente pagante, Dean, igual a qualquer outra pessoa que entra por esta porta. Dean virou a cabeça, o seu sorriso irônico alargando-se. Isso é engraçado. Ele apontou para o emblema número. Casaco do motociclista. A morte com a sua visão perversa. Tu sabes o que isso significa, Naomi? Drogas, armas, problemas. O motociclista. Finalmente olhou para cima, os seus olhos pálidos fixando-se nos de Dean, calmos, mas inflexíveis. Tu não sabes nada sobre mim, disse ele em voz baixa. Dean soltou uma risada sem humor. Eu sei o suficiente e sei que não devo confiar num homem que usa esse emblema da morte. As mãos de Naomi tremiam agora, mas ela manteve-se firme. Ela podia sentir todos os olhos da lanchonete sobre ela, alguns silenciosamente implorando para que ela não fizesse uma cena, outros esperando para ver o que ela faria. Ela pensou nas palavras do pai novamente, e a lição que ele lhe ensinou. Desde criança, julgue pelas ações, não pelas aparências, sempre. Você não tem o direito de assediar alguém só porque não gostas da aparência dele, disse Naomi com a voz firme, apesar do nó de medo que se formava em seu peito. Dean endireitou a expressão endurecendo. Você está cometendo um erro, Naomi, disse ele, com voz baixa e ameaçadora. Esta cidade não gosta de pessoas que se envolvem em problemas. O motociclista empurrou o prato para longe, pegando a carteira, mas Naomi colocou a mão no balcão entre eles. O teu dinheiro não vale nada aqui hoje, disse ela com firmeza. O pequeno almoço é por minha conta. O motociclista piscou os olhos, surpreso, e algo indecifrável cruzou seu rosto. Algo perigosamente próximo da gratidão. Dean bufou de nojo, jogando algumas notas amassadas no balcão. Vamos embora, Laura! Gritou ele, virando-se de calcanhar. Laura hesitou um pouco mais, o seu olhar demorando-se em Naomi com algo quase como um pedido de desculpas, antes de seguir Dean para fora da porta. O sino fez um som agridoce ao fechar atrás deles. A lanchonete ficou em um silêncio desconfortável. Naomi ocupou-se limpando o balcão, ignorando as conversas sussurradas que surgiram.
como ervas daninhas atrás dela. O motociclista terminou o seu café e deu alguns goles rápidos, deixando uma nota de $20 enfiada debaixo. Da chávena, apesar dos protestos de Naomi, ele ficou de pé, ajeitando o casaco. Chamo-me Hank Morrison, disse ele simplesmente. Naomi deu-lhe um pequeno sorriso genuíno. Naomi Carter. Boa. Viagem, Sr. Morrison. Hank acenou com a cabeça uma vez, num gesto profundo e solene. Depois virou-se e saiu para o sol escaldante da tarde. Naomi observou-o partir com uma dor apertada. A florescer no peito, ela não tinha ilusões sobre como isso iria acabar. As cidades pequenas tinham memórias longas para coisas. Não gostavam e tinham um temperamento explosivo para aqueles que ultrapassavam limites tácitos. E ela tinha acabado de traçar uma linha grande e ousada na areia. A tarde passou mais devagar do que melado. Os poucos clientes que entraram ofereceram sorrisos forçados, ou nenhum sorriso quando Naomi finalmente virou a placa de aberto para fechado naquela noite. Ela sentou-se pesadamente numa das cadeiras e deixou cair a cabeça entre as mãos. Ela não queria uma briga. Não precisava de mais um inimigo. Mas quando fechou os olhos, tudo o que conseguia ver era a mão de Hank a tremer em torno da caneca de café, o brilho da pulseira do hospital a piscar como um pedido silencioso de ajuda. Ela lembrou-se das inúmeras vezes no hospital em Atlanta, quando estranhos lhe mostraram pequenas gentilezas nos seus momentos mais difíceis. E sabia que não poderia ter feito nada diferente, mesmo que isso lhe custasse tudo. Quando Naomi fechou a porta à noite, ela notou algo colado na porta de vidro. Um pedaço de papelão com letras vermelhas raivosas escritas. Sem amantes de motociclistas, sem problemas, zombando dela. O estômago dela afundou, ela arrancou o papel e amassou-o na mão, mas a mensagem ficou gravada na sua memória. Os problemas tinham chegado ao restaurante Carter's, e Naomi sabia que isso era apenas o começo. Mas no fundo, mesmo, através do medo e da dúvida, sentiu uma brasa teimosa de algo mais forte começar a brilhar. Ela não tinha recuado hoje e também não recuaria amanhã. Naquela noite, muito depois da última luz da lanchonete se apagar, Naomi atravessou os corredores silenciosos do Willow Creek Medical. As luzes fluorescentes acima zumbiam fracamente. Swingueira lançando uma luz pálida sobre o chão de linóleo, e o cheiro de antisséptico pairava no ar como uma memória. Ela parou frente ao quarto 214, seus dedos roçando a moldura da porta antes de empurrá-la suavemente para abrir. O quarto estava escuro, exceto pela luz suave do monitor ao lado da cama e pelo bip constante que marcava cada respiração que seu pai ainda conseguia dar. Evelyn Carter estava imóvel, com os olhos fechados. Zrenia, o seu corpo outrora poderoso, agora frágil sob o cobertor do hospital. Naomi dirigiu-se para a cabeceira da cama, puxou uma cadeira para perto e sentou-se lentamente, estendendo a mão para a do pai. Estava quente, mas distante, como se estivesse a segurar algo já meio desvanecido. Olá, pai, sussurrou ela, com a voz a falhar ao ficar presa na garganta. Sou eu. O seu polegar acariciou suavemente. Das costas da mão do pai, um gesto que ela se lembrava de Evelyn fazer por ela quando estava doente, quando criança. Dia difícil no restaurante. Eu acho que briguei com o xerife, acrescentou com uma risada cansada. Não foi de propósito, eu juro, mas você me criou para falar quando algo está errado. E hoje havia um homem grande, um motociclista que parecia problema para todos os outros. Naomi fez uma pausa, engolindo em seco, mas ele não era. Apenas um pai? A filha dele está em mau estado, neste mesmo hospital, com cancro em fase 4, e a forma como aqueles polícias o trataram. Pai, como se ele nem fosse humano. Os monitores tinham um clique suave, indiferentes às suas palavras, mas Naomi continuou com a voz mais firme. Agora não sei se fiz a coisa certa. Os negócios já estão maus e agora as pessoas estão a cochichar, a chamar-me coisas. Alguém até deixou um bilhete na porta, como se eu tivesse traído esta cidade só por ter sido gentil. Os seus olhos ardiam e ela piscou rapidamente, recusando-se a deixar as lágrimas caírem, mas lembrei-me do que sempre disseste. Trata as pessoas pela forma como agem,
não pela forma como se vestem, e aquele homem não precisava de julgamento hoje, precisava de misericórdia. Ela inclinou-se para a frente, baixando a voz como se estivesse a partilhar uma verdade sagrada. Acho que assustei algumas pessoas, pai, talvez até a mim mesma, mas não recuei e acho que ficarias orgulhoso disso. Ela ficou sentada em silêncio por um longo tempo, ouvindo o ritmo constante da respiração do pai e o zumbido suave das máquinas. Então, como que por instinto, ela se inclinou e beijou as costas da mão de Evelyn. Durma bem, pai. Eu cuido do restaurante e também cuido de si. Com isso, Naomi Rose deu uma última olhada no rosto tranquilo do pai e saiu para a noite carregando o peso daquele dia e a força silenciosa da mulher que lhe ensinara como carregá-lo. Na manhã seguinte, Naomi chegou ao restaurante antes mesmo do sol aparecer por trás das árvores atrás do Willow Creek. Ela destrancou a porta da frente com o coração pesado, o estômago apertado e os olhos ainda arenosos. De uma noite de sono agitado, o cartaz de papelão tinha desaparecido. Ela o queimara em uma lata de lixo atrás do prédio, observando-o enrolar e escurecer como a vergonha que alguém esperava atribuir a ela, mas o silêncio na cidade era mais alto do que qualquer insulto. A clientela habitual do café da manhã não apareceu. Nem a senhora Worthington, nem os caminhoneiros, nem os dois velhos que jogavam xadrez na mesa dos fundos todas as quintas-feiras às 9 horas. O café estava frio e intocado às 10 horas. Naomi começou a limpar os balcões já limpos, só para ter algo para fazer. Ao meio-dia, ela estava sozinha, atrás do caixa, olhando para o pote de gorjetas quase vazio e imaginando quanto tempo conseguiria aguentar antes que as luzes se apagassem para sempre. Então, a campainha tocou. Naomi olhou para cima, esperando talvez um viajante perdido ou uma entrega errada, mas em vez disso, dois estranhos entraram. O homem tinha cerca de 50 anos, era alto, magro, com o rosto marcado pelos anos na estrada. As calças de ganga estavam desbotadas e o casaco. Tinha um pequeno pin de prata com uma caveira, discreto, mas inconfundível. Ao lado dele estava uma mulher, da mesma idade, com longos cabelos grisalhos presos numa trança que caía sobre os ombros. Ela usava um colete de ganga remendado com o mesmo. Insígnia, mas os seus olhos eram suaves e o seu sorriso gentil. Naomi Carter? Perguntou o homem. Naomi acenou com a cabeça, insegura, com a atenção voltando a percorrer a sua espinha. Sou Roy. Morrison, esta é a minha esposa. Linda, irmão de Hank. Os ombros de Naomi relaxaram ligeiramente e ela saiu de trás do balcão. Eles apertaram as mãos com firmeza e respeito. Hank contou-nos o que aconteceu. Linda disse que ele queria vir ele mesmo, mas ainda estava no hospital com a Jessie. A expressão de Naomi suavizou-se. Como ela está? O rosto de Roy nublou-se por um segundo. Fase 4. Estão a tentar algo experimental. É a última hipótese. Naomi. Engoliu em seco com o peito apertado. Sinto muito, disse ela baixinho. Ele disse que... Você foi gentil com ele, continuou Linda, quando mais ninguém o fez. Que enfrentou a polícia por ele, que não olhou. Para o grupo, olhaste para o homem. Naomi deu de ombros, não parecia que ele. Precisava de uma briga, parecia que precisava de uma refeição. Roy sorriu levemente. Às vezes essas coisas são a mesma coisa. Naomi ofereceu café e eles aceitaram. Ela serviu. Devagar, tentando não deixar as mãos tremerem. Algo na presença deles parecia significativo, como o silêncio antes de uma tempestade de verão, e quando terminaram as suas chávenas, Roy pousou a sua e disse: Queríamos fazer algo para agradecer. Não com dinheiro. Não se preocupe. Com apoio. Naomi inclinou a cabeça, intrigada. Apoio? Roy apenas sorriu. Dei alguns minutos e então aconteceu. No início, era apenas um som, um estrondo baixo, distante, como um trovão, depois mais alto, mais próximo. Naomi aproximou-se da janela e sentiu a respiração parar nas duas extremidades da Main Street. O horizonte brilhava com dezenas, não, centenas de motocicletas cromadas. Uma a uma, elas rugiram ao entrar em cena, com os motores, rugindo e rosnando enquanto enchiam a rua em frente ao restaurante Carter's. Elas chegavam em ondas, homens e mulheres, jovens e idosos, todos com jaquetas, capacetes e coletes costurados com as insígnias de diferentes capítulos dos Grim Reapers.
Capítulos de todo o estado, alguns carregavam bandeiras, outros seguravam pequenos buquês, todos. Eles vieram pelo mesmo motivo. O barulho ficou ensurdecedor, depois diminuiu lentamente quando os motores foram desligados, os motociclistas desmontaram, alongaram-se, conversaram baixinho, movendo-se em uníssono como um rebanho em migração. Naomi ficou, paralisada, observando o estacionamento ficar lotado e a calçada desaparecer sob os pés das botas. Ela olhou para Roy. Zrenia, o que é isto? Sussurrou. Linda sorriu. O Hank contou ao seu capítulo. Sobre ti. Ah, eles contaram aos outros. As notícias correm rápido no nosso mundo. Trataste um de nós. Como uma pessoa, isso significa algo. A voz de Naomi falhou. Mas são mais de 200 pessoas. Por quê? Os olhos de Roy permaneceram firmes, porque quando o mundo se volta, de volta para nós, lembramo-nos daqueles que não o fizeram. O sino acima da porta tilintou e os primeiros motociclistas entraram, respeitosos e silenciosos, acenando para Naomi como se ela fosse alguém importante. Eles ocuparam. Os lugares encheram as cabines e encostaram-se nas paredes onde não havia mais cadeiras. Naomi gaguejou. Eu não tenho comida suficiente para todas estas pessoas. Roy sorriu. Já tratamos disso, linda. Chamou os seus fornecedores ontem à noite. Os caminhões estão a caminho. Os custos estão cobertos. Caça. Naomi sentiu-se tonta por quem? Por nós, disse Linda simplesmente. Considere isso um investimento em bondade. Fora da cidade, as pessoas começaram a reunir-se. Elas olhavam do outro lado da rua, sussurravam nas varandas, espreitavam pelas janelas, mas não se escondiam. Elas observavam, questionavam-se e, lentamente, algumas delas atravessaram a rua, cautelosamente curiosos. O antigo colega de turma de Naomi, Molik, entrou, olhando à sua volta para o mar de casacos de couro antes de levantar a mão em saudação. Ainda estás a servir aqueles biscoitos? Perguntou ele com um sorriso torto. Naomi pestanejou, depois riu, limpando as mãos no avental. Claro que sim, mas vais ter de partilhar a mesa. Não há problema, disse ele, sentando-se ao lado de uma mulher com um moicano cor-de-rosa e um remendo, que dizia Reapers never quit. Os ceifadores nunca desistem. Mais moradores locais entraram e as conversas começaram, cautelosas no início, depois mais fáceis. Naomi observava a admiração se espalhar em seu peito, como a luz do sol através das nuvens de tempestade. A sua lanchonete, a lanchonete do seu pai, estava cheia, não. Apenas de pessoas, mas de possibilidades, de mudanças. Então a campainha tocou mais uma vez. Naomi se virou com o coração na boca. Hank Morrison estava parado na porta, parecendo exausto com os olhos vermelhos e o casaco empoeirado pela estrada. Mas havia um sorriso, no canto da boca. Espero que não se importe, disse ele em voz baixa. Trouxe alguns amigos? Naomi aproximou-se e encontrou a meio caminho. Claro que não, disse ela com a voz embargada pela emoção. Entrem, guardei-vos um lugar. O sol da tarde baixava, projetando longas sombras douradas sobre Willow Creek, enquanto o Carter's Diner fervilhava de vida como não se via há anos. Naomi movia-se como um furacão atrás do balcão, reabastecendo o café, gritando pedidos rápidos para a cozinha, deslizando pratos de hambúrgueres e batatas fritas pelo balcão para as mãos que esperavam. Os caminhões de entrega tinham chegado, tal como Roy prometera, com caixas de ovos frescos, pão, carne e grãos de café, empilhados na porta dos fundos. Alguns dos motociclistas tinham descarregado tudo sem que lhes pedissem, rindo e brincando. Como se fosse apenas mais uma parte da reunião. Naomi chamou alguns amigos para ajudar, alguns do grupo de jovens da igreja, e alguns vizinhos que ela nem tinha a certeza se gostavam muito dela, mas ninguém. Hesitou. Havia algo na energia do restaurante agora, um entendimento tácito. Entendida de que algo especial estava para acontecer, algo que valia a pena fazer parte. Todas as mesas estavam cheias de escritores com coletes de couro, rostos marcados pelo tempo e mãos calejadas, rindo e trocando. Histórias com moradores curiosos. A senhora Worthington, que no dia anterior segurava com força as suas pérolas, estava sentada numa mesa, conversando animadamente com uma mulher cujos bíceps provavelmente poderiam quebrar tubos de aço, mas que discutia animadamente. Padrões de quilting. Melick ensinava um grupo de motociclistas a jogar dominó no canto de trás, batendo as peças com um floreio dramático que fazia toda a mesa rir. Até a delegada Laura Miles entrou silenciosamente, sentou-se numa
balcão e aceitou uma caneca de café de Naomi com um aceno que dizia mais do que palavras poderiam dizer. Naomi prendeu a respirar por um segundo, encostada na janela de passagem, apenas absorvendo tudo isto. Era isto que o seu pai tinha sonhado quando abriu o Carter's Diner, um lugar onde ninguém se importava com a cor da sua pele, o emblema no seu casaco ou o emprego que tinha ou não tinha, apenas boa comida, boa companhia e um teto. Para partilhar sob a campainha acima da porta, que tocou novamente e as conversas se cessaram quando um homem entrou. Ele era enorme, de ombros largos, barba branca e espessa, um colete de couro esticado, sobre o peito marcado com emblemas ousados e as palavras pesadas. President Grim Reaper's MC Riverside Chapter. Naomi limpou as mãos no avental e deu um passo à frente instintivamente, com o coração a bater forte. O homem sorriu calorosamente e estendeu a mão. Deve ser a Naomi, disse ele, com uma voz que parecia cascalho e raios de sol. Chamo-me Marcus Turner. Naomi apertou-lhe a mão com firmeza. Bem-vindo ao Carter's, Marcus, disse ele rindo. Causou uma boa impressão na família. Marcus virou-se para a sala, levantando a mão, e assim a conversa cessou, dando lugar um silêncio respeitoso. Todos os olhos na cafetaria se voltaram para ele. Marcus limpou a garganta, e sua voz ecoou facilmente pela sala lotada. Gostaria de dedicar um minuto para agradecer a senhorita Naomi Carter. Ele começou, gesticulando para ela com uma inclinação orgulhosa da cabeça, porque quando os outros viraram as costas, ela não o fez. Quando os outros julgaram um homem por um emblema nas costas, ela viu o pai. As cabeças acenaram em toda a sala, murmúrios de concordância se espalhando como uma onda. Agora no nosso mundo, Marcos continuou, lealdade e respeito significam algo, são tudo. Por isso, quero que saibam que, a partir de hoje, no Carter's Diner estará sob a proteção dos Hells Angels. Os gritos foram tão altos que as janelas tremeram, botas batiam no chão e punhos batiam nas mesas em comemoração. Naomi ficou paralisada, atordoada com lágrimas, ardendo nos olhos enquanto a sala explodia em aplausos. Ela cruzou o olhar com Hank do outro lado da sala e ele sorriu para ela. Um sorriso pequeno, mas cheio. Orgulho. E Naomi sorriu de volta, trêmula e incrédula. Marcos não tinha terminado. Ele esperou o barulho diminuir e disse: E se alguém nesta cidade tiver algum problema com isso, terá um problema com todos nós. O seu tom era firme, mas não ameaçador. Apenas uma simples constatação. Ele virou-se e olhou diretamente para a delegada Laura Miles, que estava sentada rígida no balcão. Swing, com o café a meio caminho dos lábios. Laura engoliu em seco, mas acenou com a cabeça uma vez, lentamente baixando os olhos para a caneca nas mãos. Satisfeito, Marcos sorriu e voltou-se para Naomi. Agora, disse ele sorrindo de orelha a orelha, mostrando um dente de ouro. Quem está pronto para a tarte? Ouvi dizer que não há fatia melhor em 3 condados. Outra gargalhada. E assim a tensão deu lugar a uma alegria descontraída. Naomi também riu, enxugando os olhos rapidamente com a barra do avental, antes de correr de volta para a cozinha para cortar o máximo de fatias de torta que suas mãos conseguiam, enquanto a noite avançava e a reunião se espalhava pelas ruas. Alguém montou um alto-falante portátil em uma bateria de motocicleta, e rock clássico tomou conta do ar quente do verão. Crianças da vizinhança andavam de bicicletas minúsculas pelas calçadas, zigue-zagueando entre grandes. Bicicletas cromadas como peixes a nadar num recife de coral. Os mais velhos encostavam-se aos candeeiros, trocando histórias com homens e mulheres cujas jaquetas de couro contavam histórias de cidades diferentes, vidas diferentes, mas, de alguma forma, com o mesmo coração a bater. O pai de Naomi, que não saía de casa há meses, até se aventurou a sair, enrolado num chale, empurrado numa cadeira de rodas por um dos jovens motociclistas que tinha um sorriso fácil e mãos firmes. Não era apenas um bom dia, era o tipo de dia que se costurava para sempre na memória de uma cidade e, no centro de tudo isso, de pé, com os seus tênis gastos e o avental manchado de café, estava Naomi. Carter ainda cansada, ainda um pouco assustada com o que o amanhã poderia trazer, mas, pela primeira vez em muito tempo, cheia de uma esperança ardente, ela viu Hank, parado do lado de fora da lanchonete.
conversando baixinho com Roy e Linda, um sorriso no rosto cansado enquanto observava a pulseira do hospital de Jesse balançando em seu pulso como uma promessa frágil. Naomi se aproximou dele. Ei, disse ela, suavemente. Hank virou o rosto, iluminando-se. Jesse, disse ele com a voz embargada. Temos boas notícias hoje. Sinais precoces, mas o novo tratamento está a funcionar. Naomi prendeu a respiração. Na garganta, uma espécie de alívio vertiginoso inundando o peito. Isso é incrível, disse ela, e sem pensar, envolveu Hank num abraço intenso. Ele enrijeceu por meio segundo antes de abraçá-la de volta com força e segurança. Quando se separaram, Hank disse com a voz rouca de emoção: Ela quer conhecer-te. Disse. Pareces o tipo de mulher que ela espera ser. Naomi pestanejou com força para conter as lágrimas. Gostaria muito, disse ela. Gostaria muito mesmo. O sol mergulhou por baixo dos telhados de Willow Creek, deixando o céu com um suave tom roxo e dourado, enquanto as últimas motos rugiam na noite, deixando apenas o cheiro fraco de óleo de motor e risos pairando no ar quente. Naomi ficou na escadaria da frente da lanchonete Carter's, com os braços cruzados e o avental ainda, amarrado de forma desleixada na cintura, observando as luzes traseiras desaparecerem uma a uma na estrada empoeirada. A lanchonete atrás dela ainda zumbia com o barulho fraco de pratos sendo lavados e cadeiras sendo empilhadas, mas aqui fora, no silêncio do início da noite, parecia que ela estava no meio de um milagre. Ela fechou os olhos por um momento, respirando o aroma de torta fresca, couro gasto e poeira de verão misturados em algo que cheirava a esperança. Um som suave na garganta. Atrás dela, a fez se virar. Roy e Linda estavam lado a lado, de mãos dadas, com largos sorrisos iluminando seus rostos cansados. Entre eles, Roy segurava um pacote de papel pardo, grosso e ligeiramente amassado nas bordas. Ele deu um passo à frente, estendendo-o para todos nós. Para vocês, disse ele. Simplesmente, Naomi piscou, estendendo a mão e desembrulhando o pacote com cuidado. Dentro, dobrado com um cuidado surpreendente, estava um colete de couro feito à medida, preto e macio, com um remendo nas costas que a fez suspender a respiração. Carter's Diner, bordado em letras garrafais rodeado pelas palavras amigo dos Reapers. Por baixo, um remendo mais pequeno protegia Naomi, que passou. Os dedos sobre a costura, a garganta apertada, sem conseguir dizer nada, por um longo momento. Roy deu uma palmada gentil no ombro dela. Você se levantou quando era mais importante. A maioria das pessoas não faz isso. Linda sorriu, com os olhos, brilhando com lágrimas não derramadas. Nós não esquecemos gentileza, nunca. Dentro do colete havia um bilhete simples, escrito com uma caligrafia irregular que Naomi reconheceu instantaneamente como sendo de Hank. Obrigado por ver o homem, não o casaco. Jesse sorriu novamente. Mal posso esperar para te conhecer, Hank. Naomi pressionou o bilhete contra o peito por um momento, controlando a onda avassaladora de emoções que a invadia dentro da lanchonete. Encontrou um lugar de honra para o colete, pendurando-o ao lado do avental velho e manchado do pai e da fotografia desbotada. Os dois símbolos lado a lado, o passado e o futuro, luta e esperança unidos sob o mesmo teto. Enquanto ela ajeitava o cabide, a campainha acima da porta tocou. Naomi se virou e viu o policial, Dean Harper, parado, sem jeito, com o chapéu na mão, o uniforme parecendo estranhamente rígido e formal, em contraste com o calor descontraído e acolhedor que os motociclistas haviam deixado para trás. Ele se aproximou e limpou a garganta. Café? Perguntou Naomi sem dar um passo atrás. Dean acenou com a cabeça. Por favor. Ela serviu-lhe uma chávena sem cerimônias, deslizando-a pelo balcão. Dean envolveu as mãos à volta da caneca, parecendo querer dizer centenas de coisas, mas sem saber por onde começar. Finalmente contentou-se com um aceno rígido. Boa afluência hoje, disse ele, com voz rouca. Naomi sorriu ligeiramente, deixando o silêncio falar por si. Dean olhou para o café, estudando a superfície preta e ondulante. A cidade está a mudar, murmurou ele. Naomi não discutiu, apenas colocou uma toalha limpa sobre o ombro e voltou a limpar o balcão, deixando Dean sentado ali, com os ombros encurvados, a bebericar café à luz que se esvaía lentamente. Os dias que se seguiram passaram com um ritmo que Naomi não sentia há anos.
o restaurante Carter's. Continuava cheio, com moradores locais, viajantes e até alguns motociclistas de passagem sempre. Educados, sempre pagando em dinheiro e deixando gorjetas tão generosas que Naomi teve que comprar uma. Segunda caixa registradora só para guardar tudo. A notícia sobre a pequena lanchonete com o grande coração se espalhou e, aos poucos, as paredes geladas de Willow Creek começaram a derreter. A senhora Worthington voltou a ser uma cliente regular, trazendo novas. Receitas de tortas para trocar. Joe Larkin trouxe os netos para se maravilhar com as motos alinhadas nos fins de semana. A delegada. Laura Miles começou a aparecer a civil, deixando o distintivo e a tensão em casa. E durante tudo isso, Naomi permaneceu. O batimento cardíaco constante no centro. Ela servia café, virava panquecas, ria, ouvia e vivia. E de vez em quando ela olhava para o colete de couro pendurado na parede, sentia o peso sólido. Peso dele no peito e lembrar-se de que, às vezes, os momentos mais pequenos, uma chávena de café quente, uma palavra gentil, uma recusa, em desviar o olhar podem mudar tudo, porque no Carter's Diner não importavam os emblemas nas costas, a cor da pele ou os erros que carregávamos como velhas cicatrizes, importava o que fazíamos. Quando alguém precisava de nós, importava aparecer, levantar-nos e oferecer um lugar à mesa, sem julgamentos, sem medo. Apenas um prato de boa comida, um sorriso caloroso e um lugar para ser visto. E talvez, apenas. Talvez isso fosse suficiente para mudar uma cidade, talvez até suficiente para mudar um mundo. Uma chávena de café de cada vez, junte-se a nós para partilhar histórias significativas, clicando nos botões gosto e subscrever. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para começar o seu dia com lições profundas e empatia sincera.